Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, mais um dia nós estamos na presença do Senhor. Mais um dia nós vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor, que está cuidando da nossa vida em cada situação, cada condição. Nós vemos o amor de Deus agindo na nossa vida. Irmãos, olha só, nós não podemos, não conseguimos caminhar sem a palavra de Deus. Nós vivemos, mas muitas vezes nós estamos sobrevivendo. O que eu quero trazer para nós? O amor de Deus, a misericórdia do Senhor cuidando da nossa vida. Olha só, você sabe o que vai acontecer hoje, durante o dia? Não é verdade? Você sabe o que vai acontecer? Você não sabe, eu não sei. Mas o que a gente sabe? Que Deus está cuidando de tudo, que a misericórdia dele é conosco diante de cada situação, diante de cada condição. Nós vamos ver o amor do Senhor cobrindo a nossa vida, a misericórdia do Senhor agindo sobre nós. Então, diante de cada situação, nós vamos glorificar a Deus, glorificar a misericórdia, a grandeza do Senhor diante de cada situação. Olha só, ontem, o que a gente estava ouvindo? Deus, ele Vamos esperar Deus dizer, ó, tem que fazer tal coisa? Espera Deus falar. Tem que fazer outra coisa? Espera Deus dizer. Deus vai dizer, Deus fala conosco. Deus é bom. Ele é misericordioso, irmãos. Um pai, eu e você, nós olhamos para o nosso filho, por mais que ele cresça, por mais que ele seja adulto, né, adolescente, pré-adolescente, criança, né, a gente não vê ele como uma mega pessoa, um mega. Não, a gente vê ele como a gente vê e enxerga o nosso filho como filho, não como um bebê, mas que precisa e que depende de nós, seja em qual for a condição da vida, não é verdade? É assim. A gente vai fazer isso. Agora eu preciso olhar, eu e você, precisamos olhar para Deus com o olhar da palavra. O amor de Deus é sobre nós. Ele é grande, ele é poderoso, está cuidando da nossa vida diante de cada situação. Então, às vezes você fala assim: nossa, eu já cresci, eu já andei bastante com Deus, eu acho que eu sou um. Né? A gente pensa como se Deus estivesse pensando, né? Você fala mais ou menos assim: ah, Deus, ele sabe que eu sou adulto, sabe que eu sou grande. Deus não está olhando assim, ele está olhando para nós com amor e com misericórdia. Vamos para a palavra? Ó, vamos ler hoje Mateus 6,6, depois versículo 26, 33 e 34. Depois João 3, 16 e 17, Romanos 8, 26 e Filipenses 4, versículo 6. Olha só. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que vê, ao teu pai, orarás ao teu pai. E o que está em secreto, orarás o teu pai que está em secreto, né, Deus. E teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Irmãos, olha só, primeira parte da história. Deus, ele tem uma recompensa para nós. E quando nós imaginamos o que pode ser a recompensa, nós não podemos limitar o poder, a graça e a misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque eu olho para a recompensa como se fosse uma bênção, um cuidado. Você olha para a recompensa como se fosse isso ou aquilo. Eu não posso limitar o poder de Deus. Mas eu tenho um Deus que me socorre. Eu tenho um Deus que atende a minha oração, atende o meu clamor, atende a bondade do nosso coração. E diante de cada situação nós vamos viver o amor de Deus.
Nós vamos viver a misericórdia de Deus. Ah, tem uma coisa para mim que tá machucando, tá doendo, Deus vai cuidar. Tem alguma coisa que eu preciso de uma resposta. Eu vou esperar Deus dar a resposta, Deus dizer comigo. Irmão, Deus me dizer, né? Então, o que que nós precisamos entender? Que a misericórdia de Deus é conosco. O amor de Deus é conosco diante de cada condição, diante de cada situação. Eu vou viver o cuidado do Senhor. Ah, mas eu acho que eu já errei, eu acho que eu sou grande, eu acho isso. Não, entra como filho, só entra como filho na presença de Deus. Eu não sei como que você aprendeu a figura paterna, né, com o seu pai aí, o seu pai terreno, que às vezes ele pode estar aí, ou às vezes ele pode estar aí não estando, né, só o corpo. Às vezes ele já se foi. Eu não sei como você aprendeu a figura paterna, ou às vezes a sua mãe fez a figura paterna, ou às vezes o seu tio, a tia, enfim, de alguma forma você aprendeu uma figura paterna. Deixa eu dizer, Deus vai muito além disso. O amor dele vai além. Sabe por quê? Porque ele nos trata como filho. Como isso? Recebeu Jesus, aceitou Jesus e entendeu que Jesus é o seu Salvador. Ele te trata como filho. Então, entra na presença dele, sabendo que você vai receber a recompensa que você precisa. Talvez a dor é na alma. Talvez é coisas que você está lutando, não é dor na alma. Mas talvez é coisas que você está lutando e ainda não conseguiu. Talvez são situações que você não venceu ainda, mas vai vencer. Sabe o que eu quero te dizer? O Pai te ama. O Pai cuida da sua vida. Diante de cada situação, receba o amor, a graça e a misericórdia dele diante de cada situação. Às vezes nós estamos lutando com a nossa própria força. Para com isso. O que ele falou? Que se eu entrar no quarto, ele vai me dar uma recompensa. Agora, como é que as coisas vão acontecer? Como é que as coisas vão acontecer? Deus, Ele vem e cuida da nossa vida. O amor dele, a misericórdia dele é sobre nós. E nós precisamos entender e viver esse cuidado diante de cada situação. Estou me apavorando, estou lutando com isso, para com isso. Deixa Deus te recompensar. Você vai ter aquilo que você precisa, porque Ele é misericordioso conosco. Ó, vamos ficar aqui nessa conversa. Vamos para a palavra, ó, palavra. Ó só. Aí ele falou, né, que tem uma recompensa. Quando eu vou falar com meu pai, vou fechar a porta do quarto, vou orar em particular, falando com ele, expor a real situação. No versículo 26 diz assim: contemplai as aves do céu, contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Irmão, o que ele está falando aqui? O passarinho, ele não preocupa em manter o ponto dele lá no serviço. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, que nós precisamos trabalhar. Mas o passarinho ele não está preocupado em manter o ponto dele lá no serviço. Ele não está preocupado se ele vai comprar no mercado A ou no mercado B. Ele sabe que Deus está cuidando da vida dele. O que nós precisamos entender? Nós vamos cumprir a nossa, as nossas atividades cotidianas, nós vamos cumprir, nós vamos fazer o que tem que fazer, porque nós estamos aqui nessa terra, não é verdade? Nós vamos fazer o que tem que fazer, mas nós precisamos entender que eu vou fazer o que tem que fazer, mas Ele está cuidando da nossa vida, Ele está cuidando de cada situação. Ah, mas eu estou vivendo isso, Ele está cuidando. Deus está cuidando da nossa vida. O amor dele é sobre nós. Ele está cuidando do passarinho, está cuidando de mim, de você. Então, o que eu preciso entender? Mantenha cada vez mais a sua comunhão com o Pai do céu. Entra como filho, entra sem reserva. Não fica com reserva, não. Ah, eu tô. Sabe o que é reserva? Deus sabe todas as coisas. Mas eu não falo para ele, porque eu acho que ele sabe. Não, fala tudo para ele. Já vamos ler esse versículo aqui, ó.
Aí ele fala assim: buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ó, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupei com o dia de amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente que cada dia é suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. O que ele está falando? Tem coisa que você precisa resolver, não é verdade? Tem coisa que eu preciso resolver. Mas se preocupa agora. Se preocupa com hoje, com aquilo que ele tem para nós hoje, com aquilo que ele tem para nós neste momento. Deus está cuidando da nossa vida. Olha só, às vezes, ó, não foi o suficiente, eu vou falar ainda mais para você. Olha só, ele falou aqui, João 3,16. Ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Irmãos, em nome de Jesus, o que eu preciso entender? O que nós precisamos entender? Que diante de cada situação, nós vamos ver o cuidado. Vamos ver a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Vamos ver a presença dele. Você imagina só um Deus todo-poderoso que enviou o filho dele para ser sacrifício para me salvar? Vai nos abandonar? Não vai, meu irmão, minha irmã. Deus está cuidando de você. Seja eu grande, seja eu adulto, seja eu criança. Isso na fé, eu estou dizendo. Ele está cuidando da nossa vida. O que eu preciso fazer? Entrar na presença dele com toda sinceridade, sem reserva, sem condições e falar com ele abertamente, abrir o coração e expor a situação, aquilo que incomoda, entrar no quarto e derramar na presença do Senhor. Presta bem atenção. A Ana, ela, só uma citação aqui, a Ana, ela estava lá com a alma amargurada. Ela estava doendo a alma dela, ela não tinha filho. A outra esposa do marido dela lá, né, que ele tinha o Eucana lá, tinha duas esposas, que a mulher chamava Penina. A Penina ficava zombando dela, e aquilo trazia tristeza. Ela só podia ir no culto e na casa de Deus de ano em ano. Mas ela chegou lá e derramou a alma dela na presença do Senhor. Sabe o que aconteceu? Ela saiu de lá com a resposta. E essa resposta gerou um milagre. Deus está ouvindo a nossa oração. O que eu quero trazer? Às vezes, a alma está doendo. Às vezes, a alma está dolorida com tanta coisa que acontece, tanta coisa que aconteceu. O que eu vou fazer? Entrar na presença de Deus, sabendo que Ele é bom e tem resposta. Quem enviou o Filho para nos salvar vai nos dar a vitória. Deus enviou o Filho não para condenar, mas para salvar. O que eu preciso entender? Em cada situação, vamos viver a salvação de Deus. Vamos viver a misericórdia de Deus. O que eu preciso entender? Eu vou entrar na presença de Deus sabendo que Ele é poderoso para ouvir e trazer a recompensa que eu preciso. Às vezes a gente está querendo uma coisa financeira, uma coisa material, mas a recompensa que Deus tem vai curar e salvar a nossa alma, salvar a alma do inferno e salvar a nossa alma, a nossa vida de coisas aqui de situações que nós não resolvemos, de situações que nós não temos força e capacidade. Por quê? Porque nós somos dependentes de Deus. Então eu preciso entrar no quarto sem reserva, entender que Ele cuida do passarinho, está cuidando de mim, que eu vou buscar o reino dele, busca o reino, entenda que isso aí Ele está cuidando em nome de Jesus. Às vezes é só um movimento de Deus lá e as coisas se transformam, as coisas mudam. Então vamos confiar na misericórdia dele, vamos confiar na grandeza dele. Ele está cuidando da nossa vida, ele enviou o Filho e vai cuidar e cuida da nossa vida. Aí a gente olha aqui em Romanos 8:26, o que ele falou? Ó, do mesmo modo, o Espírito auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito
intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Irmão, em nome de Jesus, o que nós precisamos entender? Deus está cuidando da nossa vida, a misericórdia do Senhor é conosco, que nós vamos viver o cuidado, a graça e a presença dele diante de cada situação. Aí Jesus falou assim, ó, eu vou para o Pai, eu vou para o Pai, mas eu não vou te deixar órfão, eu vou voltar para vocês, mas o Pai vai enviar em meu nome o Espírito Santo, está lá em João 14, 16, vai até o 26. Irmãos, ele está cuidando da nossa vida, está cuidando de cada situação. O que eu preciso aprender? Que diante de cada situação eu vou ver o Espírito Santo intercedendo por mim, porque nem orar a gente sabe. Ele não acabou de falar aqui que nem orar a gente sabe. A gente não sabe nem orar, a gente não sabe nem se comunicar com Deus. Então, eu vou buscar o reino, vou entrar no quarto, vou entrar no particular, no quarto, no ônibus, onde você achar conveniente para estar em particular com Deus. Mas nós vamos estar em particular e ter a graça e a misericórdia do Pai do céu sobre a nossa vida. Olha só, olha o que ele falou. Não andeis ansioso, Filipenses 4:6. Não andeis ansioso por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graça. Ó só, não andeis ansioso por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações e declaradas na presença de Deus, por meio de oração, súplicas com ações de graça. Sabe o que é com ações de graça? Isso quer dizer que nós reconhecemos a graça de Deus, cuidando com ações de graça, ações de graças a Deus, porque Ele está cuidando. Então, fala para Deus, chega nele, ó Deus, isso aqui está me consumindo, isso aqui está me doendo, é coisa do passado, é coisa do futuro, é coisa que eu não resolvi. Deus é Pai, está cuidando da nossa vida. Dispensa a ideia do diabo que fala assim, eu vou entrar na presença de Deus só para pedir. Não, eu vou entrar para agradecer, para amar o meu Deus, mas isso está me incomodando e eu vou falar com Ele porque está doendo, tá? E vamos falar com Deus. Deus é Pai, diante de cada situação nós glorificamos. Olha, Deus, obrigado porque o Senhor abriu isso, essa porta, esse caminho, deu essa direção. Nós mantemos a nossa comunhão com Deus, nós buscamos o reino. Aí ele fala assim, ó, aí eu vou falar tudo para Deus. O que vai acontecer comigo e com você? E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Sabe o que é isso? É eu andar despreocupado das situações que eu não posso resolver. É a paz de Deus que guarda o meu entendimento, a minha mente, guarda o meu coração, ó, para não subir coisa no coração e atrapalhar o meu raciocínio, atrapalhar de eu conviver na sociedade, atrapalhar de eu tomar decisões segundo a direção de Deus, atrapalhar de eu viver, ouvir a voz de Deus. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar no quarto, entender que o Pai está ouvindo a minha oração, eu vou entender que Ele cuida de mim, que Ele enviou o Filho dele para me salvar, Ele não vai me largar, não vai me soltar, vai cuidar da minha vida, vai me abençoar, vai salvar em cada área e a nossa alma, e ainda mais Ele entra na nossa vida, o Espírito Santo de Deus nos ajuda, nós não sabemos orar, Ele vem e fala conosco, aí eu falo, Deus, tem isso aqui para falar, tem isso aqui, aí o que vai acontecer comigo e com você? A paz de Deus que excede todo entendimento. Irmão, sabe o que é isso? Olha só, por que eu quero citar a Ana novamente? Porque a Ana entrou na presença de Deus com amargura de alma. Ela estava sofrendo, depressiva, com depressão, porque a amargura de alma, depressão, estava lá depressiva, mas ela entrou na presença de Deus e ela saiu com a resposta. Logo em seguida, ela conseguiu o que ela queria, que era ter um filho. Não, por quê? Porque levou um tempo para a gestação acontecer e tudo mais, todos os processos, né, que acontecem, mas aconteceu. E ela viveu o milagre e Deus abençoou lá e abriu a madre dela, né, fez
né, o ventre, fez ela gerar. Irmão, o que que nós precisamos entender? Que a misericórdia de Deus é sobre nós, e nós precisamos dispensar a voz do diabo que fala assim, não tem jeito, isso aí já, você já tentou tantas vezes, não conseguiu, não tenta de novo, chega na presença de Deus, com o coração aberto, sem reserva, porque o milagre é nosso, a bênção é nossa, Deus está cuidando da nossa alma, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer pela tua graça e a tua misericórdia, nós queremos te louvar pelo teu amor e a tua presença que tem sido real na nossa vida. Papai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e cuida da nossa vida. E diante de cada situação nós vivemos o seu cuidado, diante de cada situação nós vivemos da tua presença e entendemos que o seu amor é real na nossa vida. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a ouvir a tua voz, a ouvir o teu entendimento, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, e nos dá, Senhor, a sabedoria, Pai, a graça e a misericórdia de viver o cuidado do Senhor em cada situação. Abre a nossa mente, Pai, para entender que as coisas que não estão nas nossas mãos, que não estão no nosso domínio, está no teu poder e na tua graça, em nome de Jesus, e diante de cada situação, nós vamos viver da tua presença. Papai, eu peço a ti, alcança cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, de toda força do inimigo. Eu peço a ti, Senhor, seja quebrada, aniquilada em nome de Jesus. Nos unge com a tua presença e a tua graça, nos unge com a tua unção, Senhor, e a tua misericórdia em nome de Jesus. Deus santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, eu clamo a Ti, Senhor, nos enche da Tua presença, porque é a Tua presença que nos fortalece. Eu peço a Ti, Pai, alcança cada um que está comigo, que está crendo nessa palavra, porque Deus, a palavra é Sua, Pai. As palavras minhas não geram mudança e transformações, mas as palavras que vêm do Senhor transformam e mudam, Pai. E nós replicamos a Tua palavra, porque ela é Tua, Pai. E eu peço, alcança cada um que está comigo, livra do mal, livra da assolação do inferno, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.